Todos, eu vou compartilhar com vocês hoje mais uma das histórias de Leon Tolstói, que amorosamente fez esse projeto e trouxe testemunhos de pessoas que conviveram com Jesus. Hoje eu vou apresentar a história de Rebeca, a neta da viúva. Então vamos lá. Amanhece em Jerusalém, o sol mal começa a raiar e as portas do templo se abrem todos os dias para que as pessoas possam fazer as suas oferendas e esperar as graças, a sua vida de um porvir melhor. Nesta manhã, estava na praça em frente ao templo Jesus e seus discípulos. Jesus observava as pessoas e notou que uma velha senhora ia fazer a sua doação, a sua oferenda. Chamou os discípulos para eternizar esse ensinamento e pediu que eles observassem como estavam fazendo as suas oferendas. Depois que a senhora colocou 2 moedinhas no gasofilácio, ele perguntou: quem vocês acham que mais doou? Imediatamente os discípulos começaram a falar. Uns doaram muitos, outros doaram muitas moedas, mas ela só doou 2 moedinhas. E Jesus falou: em verdade vos digo, aquela senhora doou mais que todos os outros, porque todos doaram do que lhe sobrava. Ela, porém, doou tudo o que tinha. E assim, velha conhecida, essa história do óbolo da viúva, mas não a continuação. Desceu a escadaria a viúva e Rebeca, sua neta. Desceram felizes por terem realizado o sonho da viúva e caminharam de volta para a carroça, de onde vieram depois de longa viagem. Todos os outros viajantes buscaram lugares para se refrescar, para descansar, dar comida para os animais, porque não poderiam retornar naquele mesmo dia. Estavam exaustos os animais. Mas as 2 voltaram para a carroça. Não tinham nenhum dinheiro. Doaram tudo o que tinham. Chegando perto da carroça, Rebeca tirou da sacola um pão amanhecido. Agradeceu a Deus pelo alimento. Felizes as 2. Tomaram água de uma fonte próxima, cristalina. E agradecendo, se alimentaram e depois dormiram ali mesmo naquela carroça, esperando outro dia para retornar ao seu lar. Mas quis nosso Pai que a velha senhora retornasse à pátria espiritual. A menina, ao amanhecer, encontrou a avózinha com uma fisionomia serena, uma tristeza, mas ao mesmo tempo, ao ver a avózinha, gratidão, muita gratidão, porque Rebeca foi criada pela avó. Assim que a mãe adoeceu e faleceu, depois de ter sido abandonada pelo marido, que buscou a vida e seus prazeres, deixando ela e a menina. A velha senhora criou Rebeca com muita dificuldade, no caminho do bem, mas com muito amor. Passado aqueles momentos de tristeza profunda, naquela hora, algumas pessoas que já estavam próximas da carroça e que viajaram junto com elas, ajudaram a encontrar o lugar adequado para enterrar a vasilha. E assim foi.
No retorno, depois do enterro, a menina se perdeu nos pensamentos e se distanciou dessas pessoas que a acompanhavam. E perdida em seus pensamentos, não notou que a distância era grande. Até que, em certo momento, mãos fortes tapou-lhe a boca e começou-lhe puxar para uma arruela. O cheiro forte, os dentes podres daquele homem, nauseante, ela rodopiou e caiu piedosamente. Acordou depois de algumas horas e notou que seu corpo estava muito dolorido. Acordou entre o lixo, os ratos, naquela mesma arruela que fora levada. A dor no corpo e a roupa rasgada denunciavam o mal. E um pranto agora muito dolorido caía de seu rosto. Começou a pensar na vozinha. Nossa, como seria bom se a avó tivesse ali naquele momento. O abraço, o carinho, a proteção. E na hora em que pensou na vozinha, lembrou-se do seu lar. E pensou em retornar. A carroça juntou os trapos que ainda tinha, muito dolorida, quase se arrastando, voltou à praça. Chegando na praça, ela estava vazia. Tinham deixado Rebeca ali sozinha. Ela ficou sem saber para onde ir, o que fazer naquele momento. Deitou-se ali mesmo, o sol já estava se pondo. Deitou-se ali mesmo na escadaria do templo, aninhou-se, cansada, vencida pelas emoções dos últimos momentos e tudo que havia passado, adormeceu. Acordou na outra manhã com o metal da bota de um soldado cutucando-a. O que fazes aqui? Que afronta ao Senhor? Aqui não é o seu lugar. Ela tentou explicar o que tinha acontecido. Não me venha com lamentações. Jogou-lhe uma moeda e apontou-lhe um caminho. Siga essa estrada, caminhe durante muito tempo. No final dessa estrada você vai encontrar uma casa que é para pessoas como você. Ela ia falar mais alguma coisa, mas lembrou-se novamente da vozinha, que dizia que devemos ter muita gratidão com aqueles que nos auxiliam. E saiu caminhando dali. O pãozinho quente fez tão bem ao estômago vazio tanto tempo que ela comprou com a moeda que o soldado lhe dera. Agradeceu muito, abençoou aquele homem e teve ânimo de seguir. E caminhou durante muito tempo, como ele disse, até chegar num casarão, no final daquela rua. A porta estava aberta. Ela entrou, não tinha ninguém. Tinha muitos sofás, cortinas vermelhas, um cheiro forte de vinho e perfume. A decoração um tanto quanto exagerada, tão exagerada quanto a vestimenta da senhora que entrara. O que fazes aqui, menina? A menina contou-lhe o que havia passado no dia anterior. A velha senhora soltou uma gargalhada. É Gediadá, não se preocupe com ele. Ele sempre vê as mulheres na perversão. Mas, menina, volte para a sua casa, disse para Rebeca. E Rebeca lhe disse, eu não tenho para onde ir. E começou a lhe contar a sua história. Contou-lhe tudo. Sua vida, sobre sua avó, tudo o que aconteceu. Uma lágrima encheu os olhos daquela velha senhora. E ela se compadeceu da menina naquele momento. Mas você não pode ficar aqui. Olha onde você está. Aqui nós vendemos o prazer.
O que você vai fazer aqui? Minha senhora, me deixe ficar, por favor. Eu lhe imploro, disse Rebeca. Eu posso lavar, cozinhar, cuidar da casa e farei isso bem. A senhora não vai se arrepender. Por favor, eu não tenho para onde ir. Acometida de compaixão, ela pensou e teve uma intuição. Bom, vamos fazer uma experiência. Vamos dizer então que você se queimou com gordura quente e ficou com o rosto todo deformado. E aí, para não agredir os olhos das pessoas, você vai ter que usar um véu. E assim foi feito. Rebeca passou a trabalhar no casarão. Lavava, passava, fazia comida, cuidava da casa, sempre com muito esmero. Não demorou muito para que a senhora confiasse plenamente em Rebeca. E as meninas da casa buscassem ela o tempo todo para uma palavra amiga, para confidenciar os seus sofrimentos, e ela passou a aconselhá-las. E os dias corriam. Um dia, Rebeca fez um serviço, serviu um jantar muito bem, muito importante, e recebeu uma linda moeda. Lembrou-se da avózinha e quis oferecer aquela moeda no templo. Combinou com a senhora de terminar o serviço mais cedo e assim o fez. Foi para o templo. Ao subir a escadaria, estava Jesus na praça, observando, e disse: inutilmente, o vento e a lama tentam respingar nos lírios, mas eles continuam alvos, puros e altaneiros. Pedro, então, que estava ao seu lado, disse: lírios, mestre, mas onde os vê? Jesus sorriu e foi até Rebeca, que já voltava. Parou defronte ela aquele olhar. Rebeca paralisou. O olhar de paz, de mansidão. E ele lhe disse: Rebeca, você não quer partilhar o pão conosco? O pão da alma e o pão do corpo. É chegado o momento de você assumir a missão que você se comprometeu na vida espiritual. Eu sei que essa missão iniciou com um resgate irremediável e sofrido. Mas se você quiser, você terminará vitoriosa. Ela nada falou, apenas seguiu Jesus. Foi até uma casa próxima à praça, se alimentaram e depois Jesus passou a falar. Jesus falava de paz, de amor, de perdão, de caridade. Falou de muitas coisas que Rebeca sentia aquelas verdades como se conhecesse no fundo da sua alma. Ouviu por muito tempo, por tanto tempo que se perdeu até nas horas. Quando voltava, encontrou todas as meninas à porta do casarão preocupadas com ela. Mas olha o que é uma criatura diferente. Enquanto Jesus falava, Rebeca pensava: agora sim eu tenho os instrumentos necessários para auxiliar aquelas meninas. E sendo assim, ela o fez. Chegou lá, começou a contar para todas elas tudo o que Jesus havia lhe dito. Passou todos os ensinamentos. A partir daquele dia, Rebeca voltava todas as tardes e seguia com Jesus. Caminhava com ele, curava, ajudava nas orações, no auxílio, na partilha, no socorro aos sofridos, os desesperados,
os aflitos. Ai, que dias felizes que Rebeca passou ali. Como ela estava satisfeita. Mas um dia Jesus a chamou, dizendo: Rebeca, está chegando o momento do Filho do Homem cumprir a sua missão. É chegado o momento, mas não na hora pós-morte, mas um tempo depois, os escolhidos vão continuar a minha caminhada, levando a palavra e o evangelho. E tu és uma das escolhidas, uma das eleitas. Você, porque carrega o meu nome, será maltratada, judiada, repudiada e terá que fazer muitos sacrifícios. Mas você vencerá. Ora, espera, acalma o teu coração. Tu não estarás sozinha. Aquelas palavras de Jesus soavam como uma grande saudade. Passados alguns dias, ela ficou sabendo lá no casarão que Jesus havia sido preso. Correu até a cidade. Chegando lá, ainda viu a turma que o condenavam. Jesus, por quê? Por que te condenaram? Ela pensava. Você só fez amar. Essas pessoas são as mesmas que você curou, que você cuidou, que você amou. Por quê? Ela quis fazer alguma coisa, buscou os discípulos, mas todos já haviam fugido com medo das represálias. Ela queria agir, mas uma voz falava em sua mente: de que me servirás agora, morta? Ela se conteve, voltou para o casarão. Jesus foi crucificado. Passados alguns dias, a velha senhora chamou Rebeca, dizendo: arrume-se, pois vamos receber hoje um oficial que está chegando, né? Um novo oficial e seus soldados. Ele é muito importante. Você vai servir. Ela sentia naquele dia o coração apertado, mas não teve como negar. E foi servir. À noite chegaram cedo todos eles, e lá servindo entre meio os soldados, ela ouviu o oficial dizer: disseram que ressuscitou. Ela se virou. Quando se virou e se deparou com os olhos do oficial, ela paralisou. Seu coração disparou. Um homem bonito, cabelo preto, olhos esverdeados, pele queimada do sol, um rosto parecia conhecido, mas o seu corpo, o seu coração estava exaltado. Ela não entendeu. E aí começou a pensar em Jesus naquele momento. Ressuscitou. E nos devaneios, não percebeu que um dos soldados estendeu uma taça para ela, para que colocasse o vinho. E ele, muito irritado, se levantou. Ah, então estás a dormir? Não teve tempo para nada. Ele lhe puxou o véu. E na sala, na frente de todas as velas, o seu rosto, perfeito, à vista de todos. O soldado ficou nervoso. Quer dizer, então, que nos engana? O oficial também se levantou. Eu posso dizer, até mesmo, que és a mais bela de todas nessa sala. Os olhos marejados, azuis e lindos. Senhor, eu não queria enganar vocês. Eu só estou trabalhando. Catou as suas coisas e foi para a cozinha. O oficial a seguiu e a velha senhora também. Ela o alcançou. Por favor, deixe-a em paz. Ela cobre o rosto porque ela tem uma história muito triste de vida.
Olha, vocês podem beber, comer, se divertir a noite inteira e nada lhe será cobrado. Mas ela é tão importante assim? Para que tudo seja gratuito? Por quê? Senhor, esta menina tem uma história muito triste de vida. Ela precisa ser coberta para que ninguém a incomode. Ah, quer dizer então que ainda além de tudo é intacta? Senhor, por favor, deixe em paz, dizia a velha senhora. Eu lhe imploro. Não adiantou. A senhora está a me irritar. Tomou a moça pela cintura e saiu a galope com ela na garupa. A noite estava escura, um misto de sensações estranhas e tristeza tomavam conta de Rebeca. E cavalgaram, chegando a uma propriedade. Lá um servo tomou o cavalo. Senhor, aconteceu alguma coisa? Eu tenho muito a fazer. Mande para o meu quarto doces, frutas, bebida, tudo. Eu tenho muito a fazer. E levou a moça para o quarto, para os seus aposentos. Sentou-a num divã e perguntou: por que estás a chorar? A moça o olhou. Ele disse: você sabe por quê? Me perdoa eu ter feito dessa maneira, mas você sabe por que fiz isso? Eu fui obrigado. Se eu não tivesse feito isso e tirado você naquele momento, vai saber onde você estaria nesse momento, em qual cama daqueles soldados? Ou você acha que aquela boa senhora conseguiria conter soldados bêbados e perturbados? Entendendo o que ele fez, ela respirou profundamente e desmaiou. Acordou com uma serva fazendo compressa em seu rosto. Nossa, até que enfim acordou. Penso que um leite com mel fará melhor a ela, Senhor, do que uma refeição. E ela começou a tomar o leite e olhar o oficial. Pensou nas palavras de Jesus, quando dizia de nossas existências, de nossas várias vidas. E pensou também: eu não o conheço, mas já o amo. Jesus tinha razão. Estendeu a mão ao moço e foi adormecendo, pensando: estou de volta ao lar. Dormiu um sono reparador. Acordou em lençóis cheirosos e macios. Deu um pulo, estou perdendo hora para o trabalho, até se dar conta de onde estava e relembrar tudo o que tinha acontecido. A serva já estava ali, com o café da manhã, com tudo de bom para lhe servir. E ela pensou: aonde isso vai dar? Acostumada com a convivência no casarão com homens exploradores, ela não suspeitava que este pudesse ser diferente. E, enfim, levantou, pediu desculpas e foi caminhando. Estou atrasada, vou embora. A moça lhe segurou pelo braço. A senhora não pode ir. Por que não posso ir? Por acaso estou presa? Eu sou livre, a moça disse. Se a senhora for sem a autorização do meu senhor, eu serei punida. Entendendo que poderia prejudicar a moça, se deixou conduzir. Tomou um banho, a moça lhe vestiu um vestido de seda lindo, trançou-lhe os cabelos, colocando-lhe fitas, colocou-lhe joias e ela ficou super bonita. Nesse momento, bate na porta e entra o oficial. Abismado com a sua beleza, disse: quer dizer então que a flor mais bela da casa dos prazeres estava na cozinha? A moça ficou nervosa. Eu não sou uma das moças da casa da senhora. Eu apenas trabalhava
Olhe minhas mãos, olhe as queimaduras. Eu lavava, passava, cozinhava, cuidava da casa. Agora vou ter que procurar outro trabalho, porque me fizeste o favor de me tirar daquele modo. E agora todos vão achar que eu estou disponível. Mas não tem problema. Sou capaz, inteligente, de encontrar uma outra maneira digna de viver. Aquela fala impressionou o oficial. Bonita, inteligente e decidida. Mas ficou irritado, porque ela era judia e os judeus eram subjugados. Eles eram explorados pelos romanos. Então ele disse: vai ficar aqui enquanto eu quiser. E acrescentou: e não me venha dizer que não te agrado, porque teus olhos te traem. E saiu. 10 dias ele ficou sem aparecer no quarto da moça. E ela trancada, sendo cuidada. Passaram-se 10 dias. Ela já estava preocupada, pensando no que iria acontecer. Mas, ao mesmo tempo, uma dor no peito, uma angústia, porque ele não vinha. Aí, passados os 10 dias, a serva apareceu com o convite do moço, para que ela ceasse com ele. Nesse momento, a serva ainda acrescentou: julgaste mal o meu senhor. Se ele fosse o que pensas, não estarias intacta aqui. Muitas mulheres desejam conquistar o seu coração. E ele não cai. E ele não vai. Portanto, és uma privilegiada. Estás aqui. Trate-o com educação, com respeito, com gentileza. E você poderá ir a hora que quiser. Poderá partir. Se quiser, acrescentou a serva. E passou a arrumar a moça. Colocou-lhe um lindo vestido azul de veludo, aveludado, todo bordado em prata. Trançou-lhe os cabelos, colocando pequenas pérolas. As queimaduras já estavam tratadas, a pele cuidada, os cabelos sedosos. Parecia outra moça. A menina olhou depois de preparada. A serva disse: estás belíssima. E conduziu a moça até a sala para jantar. O moço, ao encontrá-la, espantou-se com a sua beleza, tomou-lhe pelas mãos, levou-a à mesa, cearam, conversando. Terminada a ceia, continuaram a conversar. A conversa fluía, a impressão é de que já se conheciam. Muitas ideias que eles tinham eram muito parecidas. Tornaram-se, então, enamorados. No final da noite, o moço ainda acrescentou: gostaria de repetir esta ceia em outras noites. E assim aconteceu. Todas as noites ceavam juntos e a porta do quarto se abriu. Mas a moça não foi embora. Ela tinha acesso ao jardim, à casa toda. Ela passou a bordar, a fazer muitas coisas na casa, cuidar das plantas, orientar a criadagem. Passou a participar daquele lar. Estavam apaixonados. Numa tarde, o sol refulgente, quente, chega o moço. Mais cedo do que ela esperava. Ela admirou-se. Nossa, que bom! Veio ainda para ver o sol se pôr, essa maravilha divina. Ele disse: não que eu não ache que o sol mereça que eu esteja aqui, mas eu tenho uma notícia.
Daqui 7 dias vou partir para Roma. Recebi um convite, uma proposta para ser senador. Um cargo que aspiro há muito tempo. Uma proposta irrecusável. A menina entristeceu. Pensou, vou ter que voltar para o casarão. O menino pensou, observou, e aí ajoelhou-se diante dela. O oficial tirou um anel do bolso, antigo, mostrou, dizendo: este anel era de minha mãe. Com ele, meu pai selou uma vida conjunta com minha mãe de amor e de cumplicidade. Eu o guardei para oferecer àquela que eu quisesse dividir os meus dias. Aceita se casar comigo? A moça teve um momento de felicidade imensa, mas que não durou muito tempo, porque ela tinha 2 segredos com o amado. Um deles, a violência que sofrera, e o outro, que era cristã. Uma dúvida veio até ela. Como que eu posso começar uma vida baseada nas mentiras? E assim contou tudo para o amado. Ele ficou abismado, perdido. Por que me dissestes? Por que me contastes? Eu nunca ia perceber. Eu não queria saber, estávamos tão apaixonados. Ela levantou os olhos para ele. Amanhã eu volto para o casarão. Ele olhou para a moça. Ele não saberia mais viver sem ela. Pensou por um instante. Afinal de contas, ela não tinha culpa do que aconteceu. Abraçou-a e disse: nos casaremos numa recepção simples e partiremos numa vida nova e esqueceremos todo o passado lá em Roma. E assim aconteceu. Uma semana depois estavam partindo. Chegaram em Roma deslumbrados com a cidade, mas decepcionados com a população, com todos, ricos e pobres. A maneira como viviam, a depravação, o poder, o desperdício, a exploração do povo. Eles ficaram assim, quase que sem participar da sociedade. Participavam o mínimo necessário. Mas Rebeca encontrou alguns patrícios romanos que, como ela, tinham um coração caridoso. Eles, na surdina, acolhiam, protegiam e amparavam os necessitados. E assim Rebeca começou a fazer também. Assim, e o seu marido sempre dizendo: cuidado, devagar, abriu-lhe os cofres, mas sempre com bastante moderação, para que não fosse percebido. Ela passou a amparar, materialmente e espiritualmente. E como as mariposas procuram a luz, os necessitados passaram a procurar. Assim, seguiu por muitos anos. Passaram-se 30 e poucos anos. Tiveram filhos, 2 filhos. E a vida feliz dos 2 seguia, abençoada. Até que quem comandava Roma era Nero, com aquelas manias de grandeza, egoísta, egocêntrico, vaidoso, orgulhoso. Teve um plano para destruir Roma e reconstruí-la ao seu sabor. Mas saiu do seu controle. Ele ateou fogo em algumas partes, mas saiu do seu controle. E acabou incendiando casas de patrícios, patrimônios da cidade, e as pessoas ficaram revoltadas. O que ele fez?
culpou os cristãos, feiticeiros, e assim intensificou-se a perseguição aos cristãos. Novos métodos horríveis e cruéis passaram a tratar os cristãos e a matá-los. Tão cruéis que nesse testemunho eles não são nem mencionados. O senador achou que pelo cargo que ele tinha, ele poderia, chamar a atenção de Nero, dizendo que estavam extrapolando. Ledo engano, foi parar na masmorra também. E lá na masmorra, ele pensou na esposa, nos filhos, e começou a ficar desesperado. Ele teve coragem. Será que ele não vai perseguir minha família? E ele lá, preocupado, olhando para os lados, tentando querer fazer alguma coisa, quando ele observa na frente da sua cela, uma cela limpa, que não era comum, com um senhor de barba grisalha, que estava ali como meditando, orando. Lá no chão tinha um caixote, uns estiletes, uns pergaminhos, como se fosse escrever. De repente o homem abriu os olhos, levantou-se, foi até a porta da cela e o cadeado caiu ao chão. Ele saiu, foi até a cela onde estava o oficial e falou com ele: venha, não temos muito tempo. Olhou para o cadeado, ele se abriu e a porta também se abriu. Paulo espantou-se, o oficial espantou-se com Paulo, já falei. Ele espantou-se, mas o seguiu. Chegando no final de longos corredores, encontramos a masmorra, onde estavam os cristãos, que são jogados aos leões na arena. Quando eles viram: Paulo, não esquecestes de nós? Paulo tirou um pergaminho e começou a ler uma de suas cartas, falando do testemunho de fé, coragem, ânimo, da vida espiritual e do amparo de Deus, que nunca nos nega em momento algum, menos ainda na hora de um sacrifício desses. E nessas palavras de ânimo, o oficial se espantou ainda mais, porque ele percebeu, naquele momento, que Rebeca tinha razão. Esse era o ensinamento de Jesus? Estas são as palavras de Jesus? Estas são verdades. Ele percebeu então quanto tempo ele perdeu. Na hora em que ele estava pensando sobre isso, se preocupou ainda mais com sua família. Perdeu a atenção nessa hora com um canto, um coro de mulheres que vinha do fundo do corredor. Um canto de louvor a Deus. Um canto de louvor a Deus. Mas tão alto e tinha uma voz que lhe parecia muito conhecida. Seu coração disparou. Ele procurou o corredor até encontrar. Era Rebeca. Meu amor, ele teve coragem de fazer isso. Ela falou: não se revolte. Você ainda tem muito para viver. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada aqui. Não. Você vai cuidar dos nossos filhos. Eles têm vida longa e você também. Eu vou dar o meu testemunho. Eu vou doar desta vez mais do que moedas, a minha vida. Paulo chamou. Vamos, os guardas já estão para voltar.
Eu sei que é difícil a despedida, mas agora, nesse momento, ela é necessária. E tirou o oficial de lá, levando-o para a cela. O dia amanheceu. A turba ocupava todo o circo. Naquele dia especial, eles estavam jogando rosas para homenagear a deusa do amor. Ao abrir os portões e jogar os cristãos, os mais fortes iam na frente, carregando os mais fracos. Rebeca, num coro de vozes junto com as outras mulheres, entrou. A hora que ela olhou a arena, cheia de rosas, parecia um tapete, um lindo tapete. Que ironia, ela pensou, a deusa do amor. Deusa do amor. Queria esse sacrifício? Um Deus permitiria essas atrocidades? Se satisfaria com isso? Que ironia. Ela passou a cantar ainda mais alto, mais forte, tão forte, que chamou a atenção das feras. O olhar fuzilante das feras, que partiram para cima dela. Corriam. Mas Rebeca se viu flutuando. Se viu jovem, os cabelos negros, se viu flutuando, vomitando, abraçada à sua vozinha. Quando ela olhou para baixo, o corpo estava na arena, estraçalhado. Passado alguns dias, Paulo conversou com o oficial. É necessário que você tenha uma atitude diferente com Nero. Porque se você se revoltar, se você falar alguma coisa, ele vai te testar. E você vai morrer e seus filhos ficarão abandonados. É necessário agora que você se dobre. É necessário agora que você se cale. Por amor. Passado 2 dias, Nero mandou chamá-lo. Entrou na sala e Nero apontou o modelo da cidade, da nova cidade. Não é linda a minha cidade? Ele com as unhas encravadas nas mãos. Sim, é linda. E o povo jamais te esquecerá. Tudo o que você faz é bom para o povo. As mãos sangravam das unhas que encravavam naquele momento. Mas ele libertou o oficial. Saindo dali, naquele momento, ele já foi pensando no que fazer para partir. E na surdina, naquela noite mesmo, uma caravana saiu, partindo com ele e os filhos para o Oriente. E lá ficaram por muitos anos, tiveram vida longa, seus filhos se casaram e eles semearam o Evangelho de Jesus para muitas pessoas, sempre auxiliando, com o aprendizado que ele teve com Paulo, que fez dele um aprendiz naqueles dias. E assim, meus queridos irmãos, mais um testemunho de amor e de sacrifício